Muito bem, vamos começar o programa de hoje com a nossa coluna Mente Aberta. Eu falo que é nossa porque é um momento muito nosso de refletir sobre nossa vida, nossa história de vida e o que isso vai repercutir na nossa vida, no nosso futuro e até no nosso presente. E para isso, ele vem sempre nos ajudar aqui, Dr. Maurício Gadibem. Tudo bem, Dr. Maurício? Oi, Angélica. Que bom estar aqui de novo com você, com vocês, conversando sobre as nossas vidas. Isso mesmo. E hoje nós temos um assunto que é muito, muito comum, não é? Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. Nós vamos entender o que é isso daqui a pouquinho, que você vai explicar pra gente o que é, né? O que é isso? O que são as doenças psicossomáticas. Mas antes eu gostaria de ler algumas mensagens. Exatamente. Não é? Nós trouxemos alguns trechos de relatos de algumas pessoas que nos escreveram e que têm algo em comum. Me chamaram a atenção por alguma coisa que tem em comum e eu resolvi conversar sobre isso com vocês hoje. Perfeito. Então nós vamos começar aqui falando do Ronaldo. Ele diz o seguinte: é toda hora, é verruga, é pólipo, é cisto, acidente. O que será que vem agora? E você já fica sempre esperando, né? Alguma coisa acontecer. Cristina, de 40 anos. Faz um ano que tive uma crise muito forte de fibromialgia. Fiquei praticamente o ano todo de cama. Estava tomando morfina. Aí comecei um tratamento alternativo, que são massagens no corpo, né? Isso que me tirou da cama. Sinto dor 24 horas por dia, a Cristina diz. Só que estou depressiva ainda, não tenho vontade de sair. Tenho umas crises de pânico. Estou fazendo acupuntura. Rosana, de 34 anos. Passei no médico há 2 anos por causa disso que deu na minha mão. Ele falou que é desidrose, causado por estresse. Me encaminhou para a psicóloga. Aí a psicóloga falou para eu ir ao psiquiatra. Eu não sinto nada. Se tem algum motivo de estresse... Não, eu não sinto... Deixa eu mudar a entonação. Eu não sinto nada. Mas se eu tenho uma crise de estresse, no outro dia aparecem umas bolinhas na mão. Abre e faz isso, né? Mostrando como, o que tem na mão. Tudo isso começou depois que eu perdi um neném. Tive depressão. Isso já tem 11 anos. Margarida, 55 anos. Tenho espondilite anquilosante, que é dor nas juntas. É uma doença autoimune que eu desenvolvi depois que fui para Maceió. Viver doente, viver em função da doença ou viver incomodado com dor é incapacitante, né? Angélica, você disse aí algumas coisas importantes. Você disse que todos nós temos uma história e que é hora da gente rever a nossa história. E você disse também que eu vou explicar o que é doença psicossomática. Na verdade, as pessoas que estão nos assistindo, elas devem ter muitas outras histórias a respeito de manifestações que elas têm e que são obscuras, são pouco claras, não tem uma causa clara e definida sobre o que está acontecendo. Aliás, essas queixas que frequentemente chegam aos consultórios de médicos, aos consultórios psicológicos, essas queixas pouco claras, pouco específicas e que principalmente não encontram um substrato anatomopatológico, quer dizer, você não tem uma lesão orgânica definida, clara, que justifique aquela queixa. Geralmente, essas queixas que abarrotam os consultórios, elas são um desafio para a prática médica. Há poucos dias, um cardiologista amigo meu me ligou dizendo que ele ligou para falar de um paciente que nós temos em comum e ele dizia assim: olha, eu estou te ligando para dizer que o coração dele está muito forte, está muito bom, o eletro deu tudo bem. Eu disse para ele assim: olha, meu caro, esse coração que você está falando, ele pode estar muito bom, mas esse paciente tem um outro coração. O coração que você diz não é o mesmo, que eles são corações diferentes. Ele ausculta um coração, eu escuto outro coração. Isso. Né? E eu disse, o outro coração dele não está muito bom, não. Quer dizer, o que eu estava fazendo? Chamando a atenção exatamente para que existe um mundo psíquico, um mundo psicológico,
emoções dentro da pessoa que têm influência direta dentro da vida da pessoa. Né? Nós temos que pensar, muitas vezes, às vezes eu olho certas queixas assim dos pacientes, eu escuto pessoas falando como se elas vivessem em casas mal assombradas, sabe? A cabeça como uma casa mal assombrada, cheia de fantasmas, assustando. E fantasmas a gente o mesmo, tem um significado de fantasia. E aquele quarto escuro, cheio de fantasmas, assustando e impedindo a pessoa de ter tranquilidade, de poder viver a vida dela tranquilamente. Aí eu digo para ela, nós precisamos acender a luz desse quarto. E quando você acende a luz, você fala, uai, cadê os fantasmas que estavam aqui? E quando a gente fala em acender a luz, a gente fala em esclarecimento, em trazer a luz, em esclarecer. E o esclarecimento muitas vezes é feito a partir de uma conversa, a partir de uma relação, de um vínculo de confiança, onde você pode esclarecer o que a pessoa está sentindo ou não. Geralmente, pessoas, pacientes que estão sofrendo de alguma coisa, eles procuram o profissional justamente para pedir um esclarecimento para aquilo que ele está sentindo. Muitas vezes eles não são ouvidos, porque a nossa formação em geral, a nossa formação do médico, ela é voltada muito para o corpo, para escutar, clínico ali, né? Para fazer um exame clínico Sim. do corpo e não fazer um exame mais apurado da pessoa que está procurando. Então, nesse sentido, nós precisamos aprender que corpo e mente são dois lados de uma mesma moeda. É muito interessante isso. Doutor, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão à procura desse lado clínico, sem pensar na mente, e acabam tomando remédios, se escravizando na medicação para tentar resolver problemas que muitas vezes são problemas psicológicos, são problemas de história de vida. E fica só mascarando, mais ainda, adiando um problema e não acha solução. E daqui a pouco vira outra doença. Sim, e as pessoas... Mas, em geral, as pessoas não sabem falar do que elas estão sentindo. Elas falam assim, a minha cabeça está doendo, eu estou com mal-estar, o coração está acelerando, eu estou com coceira no corpo inteiro, ou toda vez que vem minha menstruação eu fico numa depressão, fico numa ansiedade. Quer dizer, você usa, eu tenho falta de ar, você usa o corpo para falar de alguma coisa que às vezes nem você sabe. Você está sentindo aquilo, mas aquilo lá é uma forma de dizer de alguma outra coisa psíquica, psicológica, emocional que você está vivendo e que precisaria ser escutada naquilo que você realmente quer dizer. Nem você sabe, mas você tenta se comunicar usando o seu corpo. Sim. Problemas de pele são muito comuns, né? Sim, são muito dermatites, asma bronca, retocolite, e a própria hipertensão arterial, pressão alta. Mais de 90% dos casos de pressão alta são chamadas de essenciais, ou seja, sem causa definida. Quer dizer, nós precisamos... Eu acho interessante nos relatos dessas pessoas que eu trouxe, de que elas dizem assim, o próprio médico diz, isso é estresse. Quer dizer, e a própria pessoa identifica, quando eu tenho estresse, começam a aparecer manifestações no meu corpo. Quer dizer, eu tenho manchas roxas pelo corpo, ou meu corpo começa a coçar, ou me dá uma diarreia, ou eu fico com uma dor de cabeça que eu não consigo nem sair para trabalhar. Quer dizer, são situações rotineiras na vida das pessoas e com as quais ela vai convivendo. Às vezes ela procura ajuda e isso é um desafio para nós médicos, para todos os médicos. Quer dizer, é um desafio para a prática médica você traduzir como se fosse um hieróglifo aquelas imagens, aquelas mensagens que você precisa entender o que aquela manifestação está querendo dizer. Essas pessoas que, em geral, utilizam muito o corpo para falar de si são pessoas que têm uma dificuldade de simbolizar muito grande. A capacidade de simbolizar é uma capacidade desenvolvida em todos nós, quer dizer, que representa você ter uma mente mais madura ou não. E a partir dessa
capacidade, você consegue nomear o que você está sentindo, dar sentido àquilo que você está sentindo. Verbalizar faz bem para a saúde, né? Verbalizar é muito importante. Quer dizer, no sentido de você poder colocar em palavras os seus sentimentos. E para isso precisa de uma mente, precisa de uma capacidade mental para você poder traduzir em palavras, em símbolos, aquilo que você sente, para que aquilo não vire corpo, soma, para que aquilo não se traduza numa patologia orgânica. Aquelas pessoas muito caladas, que engolem sapo demais, que engole tudo, né? Não bota para fora, se fecha num canto. Essas pessoas têm uma probabilidade grande de adoecer, né? Não, todos nós precisamos do outro para poder ajudar a traduzir o que nós sentimos e aquilo que nós somos. Quer dizer, nós vamos partir do princípio de que nossa mente é formada a partir do nosso corpo. Quer dizer, nos primeiros momentos, essa movimentação corporal vai dar origem ao que a gente chama de id, que é uma instância da nossa mente, uma instância mais primitiva, que busca o prazer, que busca, que representa os instintos, né, as pulsões mais primitivas que nós temos. A partir desse desenvolvimento, quer dizer, em contato com o mundo exterior, o id forma uma capa que a gente chama de ego, que é o eu. Quer dizer, esse eu é que vai se relacionar com o mundo em volta. Mas nós precisamos saber que nós temos um mundo interno também e temos esse mundo externo. É dessa relação, é muito bonita a ideia de que não existe uma diferença entre o somático e o psíquico. Como eu dizia, são dois lados da mesma moeda. Ou de outra forma que a gente pode ver, quando a gente pensa na fórmula da água, por exemplo, que é feita de moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Quer dizer, e continua com a mesma fórmula, tanto estando no estado gasoso, como líquido, como sólido. Quer dizer, você tem a mesma fórmula. Do mesmo jeito, você olhar para uma manifestação corporal, você pode dizer assim, isso representa alguma coisa que não está podendo ser representada por símbolos, por palavras. Eu não sei o que significa do ponto de vista mental, mas aquilo tem uma representação. Se eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de representar, talvez eu possa falar dos meus sentimentos. Por exemplo, um caso de... não é difícil para mim olhar, por exemplo, uma pessoa com câncer e pensar assim, puxa vida, o corpo dela enlouqueceu. Sim. Quer dizer, do mesmo jeito que eu penso na psicose como uma loucura da mente, eu penso num câncer como uma loucura do corpo. Sim. Como eu penso que a depressão é um câncer da mente. Olha, você está vendo como é que a gente precisa de ter uma noção clara de que todos os nossos sistemas corporais, sistema endócrino, sistema imunológico, são influenciados por emoções. E as emoções, quer dizer, todas essas emoções que influenciam os sistemas físicos que nós temos, biológicos, as emoções são, por sua vez, influenciadas por nosso inconsciente e por nosso consciente. Quer dizer, nós precisamos começar a olhar as pessoas de uma forma mais integral. E a medicina psicossomática, a doença psicossomática, ela ensina muito isso, sobre essa forma de olhar sobre o outro. Muito bem. Doutor Maurício, nosso tempo acabou. Vamos continuar essa conversa? Vamos continuar. Daqui um pouquinho a gente continua na próxima semana. Na próxima semana a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. Te esperamos aqui semana que vem. Se você quer entrar em contato com o Dr. Maurício Gadibem, Maurício, menteaberta@hotmail.com ou na página também do Facebook Mente Aberta. Até semana que vem, então. Eu tenho certeza que você se identificou com essas coisas que nós falamos aqui e nós queremos ampliar a sua capacidade de poder olhar para você mesmo, não ficando culpado pelo que você sente, mas acreditando que pode ter um sentido aquilo que você tem. Com certeza. E nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.